Evangelho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento com a meditação do 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. Quando ouvimos o Evangelho de hoje, ele nos causa um pouco de apreensão. Como assim, Padre Fábio? Bom, a continuação do discurso de Jesus ontem, que enviava os discípulos, vamos retomar aqui um instantinho o Evangelho de ontem. Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. E o Senhor diz, então, curai os enfermos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça deveis dar. O Senhor falou que em toda casa que entrardes, devem saudar com a paz. Bom, após ele apresentar aquilo que é o mandato do envio e o modo como agir, e nós falávamos a respeito ontem da constatação dessa exigência, na medida em que eu vou realizar aquilo que o Senhor me pede, constato a minha limitação, constato de maneira clara a minha impotência e preciso realmente declarar uma total confiança na palavra do meu Senhor que me envia. E tudo aquilo que acontece não acontece por conta da minha força, mas evidentemente por conta do poder da palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que ele pede são obras que não se realizam pela força da boa vontade, nem pela exuberância das virtudes, mas são todas obras exclusivamente divinas. E nós falávamos a respeito disso quando olhamos o perdão dos pecados que vem declarado por meio da cura da lepra. E a cura da lepra era interpretada naquele momento como um ato do perdão de Deus pelos pecados ocultos daquela pessoa. Ressuscitar os mortos, então, restaurar a vida, né, daquele que morreu. Então são atos realmente, podemos dizer, divinos. E poder realizá-los significa que Deus está conosco. Mas significa para nós, pessoalmente, olhar a miséria da nossa humanidade e como Deus se faz piedoso diante dessa miséria nossa. Como o Senhor toma nas mãos a nossa miséria e realiza a grandiosidade do seu amor.
Ele toma minha miséria nas mãos para oferecer a grandeza do seu amor. Não se esqueçam disso. Se o Senhor te chama a amar, a perdoar, a evangelizar, a viver como Cristo viveu, que a sua miséria e que toda a sua pequenez, que toda aquela sensação de impotência, aquela realidade de impotência, que muitas vezes vai bater a porta, não leve você a declarar, nem por um instante, Deus não pode fazer nada por mim nem através de mim. Porque tudo o Senhor pode fazer. Mas para que aconteçam as maravilhas de Deus, é preciso que você, tendo consciência daquilo que você é e do que você às vezes se torna por conta do seu pecado, você ousadamente e decididamente entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque Ele é o único capaz de tomar nas mãos a nossa miséria e impotência e dessa realidade oferecer algo grandioso e transformador, que é a plenitude do seu amor pela salvação do próximo, pelo bem de nosso irmão, pelo bem de nossa irmã, pelo bem daquelas pessoas que estão à nossa volta. Como o Evangelho de hoje vem de encontro a isso que estamos falando, porque trata-se da continuação do texto, mas se olhamos essa verdade que agora acabei de falar, primeiro, e vamos ao Evangelho de hoje, o Padre vai pegar aqui o texto. Naquele tempo disse o Senhor, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por aí a gente já percebe o que uma ovelha no meio de lobos ela pode fazer, né? Como ela não será despedaçada em uma situação como essa? Não vai ser pela perspicácia, nem pela grande sagacidade da ovelha, mas porque uma realidade maior do que ela a preserva. Não vai como ovelha no meio dos lobos por conta da imprudência, nem por conta da falta de simplicidade. Quantos são aqueles que, querendo uma vida sofisticada, uma vida com status maior, né? Tendo uma atitude, um coração de ovelha, vamos dizer assim, começa a frequentar ambientes, companhias e lugares onde frequentam lobos devoradores, onde frequentam leões que espedaçam. A gente fala isso com muita frequência, né? Quando faz o ensino dos mais jovens. Vê bem que às vezes, querendo buscar o seu status, o seu enriquecimento rápido, uma satisfação de vida muito imediata, você acaba andando na companhia de pessoas que são extremamente inescrupulosas e não pensam em nada a não ser elas mesmas. E aí a gente vê, você vai como ovelha no meio de lobos. Aqui por uma falta de simplicidade, porque você quer ter uma vida diferente, uma vida com satisfações, reconhecimentos, grandeza, com um estilo, um status diferenciado, e você se submete a um ambiente de lobos ferozes, sem ser um como eles, e terminará sendo despedaçado por eles. Então, nisso poderíamos olhar o elemento da simplicidade, da não simplicidade, e o elemento da imprudência é quando alguém se mete em situações de enrascada por falta de uma clara consciência, não apenas do dever moral, mas do zelo que lhe compete sobre o cuidado por si mesmo e pelas coisas da sua vida. Então o Senhor vai nos enviar no meio de lobos. Mas a ovelha enviada pelo Senhor, ela caminha sob a regência da prudência e da simplicidade. Duas virtudes que são próprias de Deus. Ele jamais enviaria as ovelhas por um ato de imprudência,
para que buscassem algo distinto da simplicidade. Mas ele envia. Se ele envia, a mão dele está sobre as ovelhas. O que significa que em muitos momentos elas vão perceber a impotência diante das circunstâncias que estão à volta, mas Deus vai estar com elas. E o sinal disso é que, preservando a prudência e a simplicidade do coração, caminharão sob a mão de Deus e não serão despedaçadas. Porque a maldade e a perversão daquele ambiente de lobos ferozes não se abaterá sobre elas, se tornando a maldade e a perversão também do coração dessas ovelhas, porque elas permanecem na prudência e na simplicidade. E não se abaterá contra elas, levando a sua vida à extinção definitiva, porque elas vivem em Deus. Como assim, Padre? O senhor usou a palavra de expressão, a expressão extinção definitiva. Significa que, mas os lobos então podem levar as ovelhas à morte? Podem, né? É toda a continuação do restante do Evangelho. Serão entregues, serão perseguidos, ou seja, os mártires, nossos irmãos mártires. Mas não vai à extinção a vida, porque elas vivem em Deus. Elas vivem sob a mão de Deus. Elas vivem em comunhão com o próprio Deus. Elas vivem sustentadas pela vida do próprio Deus. Elas vivem a vida do próprio Senhor. Pois receberam vida do seu sangue redentor. Estão sob a chaga de sua mão e ninguém poderá arrancá-las de lá. Então, ainda que os lobos se levantem acreditando que, abatendo-a, se livrarão para sempre dela, isso não acontece, porque aqueles que são mortos em comunhão com o Senhor vão para junto dele e intercedem por nós. E olha que bonito foi, nesses dias, celebrarmos a memória de Santa Maria Gorete. E na celebração da pequenina Santa Maria Gorete, nós tivemos a oportunidade de recordar exatamente isso. Foi dia 6, quarta-feira. A intercessão de Santa Maria Gorete pelo seu agressor, que termina não apenas se convertendo, mas consagrando sua vida ao recolhimento na vida religiosa até o fim de seus dias. Então, aquela que parecia ter a vida extinta, definitivamente, na verdade permanecia viva. E permanecia viva em Deus, intercedendo pela conversão daquele que lhe havia feito tanto mal. Então, esse é o mistério da comunhão com o Senhor, que nos acompanha todos os dias. Cada vez que permanecemos e perseveramos na palavra do Senhor, o Senhor está conosco, está no meio de nós. E ainda que se levantem inúmeras dificuldades, e ainda que se abatam as calúnias, as difamações, é toda a primeira parte, por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, testemunharão contra vocês. O Senhor passou por isso. Então, como queremos ser discípulos e não correr o risco de passar por uma tal coisa, é complicado, né? O discípulo segue o caminho do Mestre, e é o ódio que tiveram contra o Mestre, terão também contra o discípulo, mas a alegria e a vitória do discípulo é permanecer unido com seu Mestre também nas dores que são próprias. E as dores, a gente não pode se esquecer, o coração do nosso Mestre é um coração chagado de amor, o que significa um coração cheio de dores pela salvação dos homens. Um coração que se entrega ao sofrimento para resgatar almas. É esse o coração que nos sustenta, é a Ele que nós estamos unidos. Um coração chagado de amor. E é normal
que chegue também para nós o tempo de enfrentar as dores pela salvação dos homens. As mesmas dores de ódio que se abateram contra o Senhor, mas a diferença é que o Senhor permanece conosco. Então, se as dores de ódio se abatem sobre nós, isso faz ver a nossa impotência e passar através desses lobos é possível porque amando o Senhor permanece conosco. Sem que eles se abatam, conheceríamos um pouco menos a nossa impotência. Agora que a conhecemos melhor, a conhecemos para vermos com maior clareza a eficácia e a ação da graça de Deus que nos sustenta e que nos conduz. Por isso os santos não estavam chorando sobre as próprias dores durante as perseguições. Vemos os mártires firmes, como colossos, ali de pé, com um semblante sereno, confiante, porque toda aquela realidade que manifestava sempre de uma maneira clara, tantas vezes esmagadora, a impotência deles levava-os sempre mais a testemunharem, a sentirem acontecendo na própria vida a grandeza do amor do Senhor. E os seus olhos se orientam para essa verdade e se alegram por ela, porque é o testemunho de que será isso que permanecerá depois de todo o ódio e de toda a maldade. Talvez os olhos deles se encerrem, se fechem para esse tempo, vendo aquilo que parece ser o triunfo da maldade dos que se levantaram contra eles. Mas o coração não se deixe enganar. O que eles estão contemplando, por último nessa vida, sobre a própria impotência diante da poderosa ação da maldade dos outros contra eles, é o testemunho da grandeza de Deus, é a supremacia da grandeza de Deus. Eles entregam as forças e recebem a coroa do martírio sob a potente mão de Deus. E o sangue derramado por terra é o anúncio da soberania de Deus, pois suportaram até o fim, porque Deus estava com eles. Que seja essas, meus irmãos, as nossas palavras em todos os momentos difíceis e duros da nossa vida, em que seremos chamados a dar testemunho do Senhor e testemunho do seu Evangelho. Quantas vezes vamos ter que defender a vida contra o aborto, defender a dignidade do próximo contra todo ato indigno que tantas vezes no contexto social tentam ser aprovados e apresentados como normalidade, e nisso seremos perseguidos muitas vezes por defendermos a nossa fé, defendermos o direito de rezar, e não apenas o direito de rezar, mas defendermos simplesmente o fato de fazermos ver como cristãos, pela piedade que vivemos, pela devoção que praticamos, pelos sacramentos que frequentamos, por buscar aquilo que é santo, que é justo e que em nenhum momento, aos olhos de Deus, foi visto como equívoco e que continua sendo amado por Ele. E por simplesmente buscarmos isso, poderemos sofrer tanto daquilo que o Evangelho hoje nos fala. Não apenas nossos irmãos que estão nos países distantes e que muitas vezes sabemos que não têm uma base cristã na sua regência interna, são perseguidos. Mas tantos dos nossos que tentam viver a vida cristã no cotidiano, no nosso grande Brasil, que é um país cristão, sofrem perseguições de tantos modos e de tantas maneiras diferentes. Mas não se esqueça que, contemplando a sua impotência e a violência dos violentos, isso leva o teu coração com maior clareza a desejar estar diante da mão potente do Senhor,
Peça a Ele a graça de ter sempre a prudência e a simplicidade como dois tesouros no seu coração, ao lado, obviamente, da obediência e da humildade. Estar sob a mão de Deus é estar sob a regência de Deus, é colocar-se humildemente em obediência à sua palavra. E ali debaixo, caminhamos e vivemos com prudência e simplicidade. E caminharemos onde o Senhor nos levar. E uma coisa é certa, no final da nossa vida, contemplaremos a sua face, a grandeza e o triunfo da sua soberana misericórdia por nós e pelo mundo inteiro. Hoje é sexta-feira, é dia que recordamos o sacrifício pascal do Senhor. É dia de colocarmos nas mãos dele a nossa vida, declarando: Senhor, eu abraço a minha cruz e te sigo. Dá-me a graça de unir as dores da minha cruz diariamente às dores da sua cruz, Senhor. E em todos os momentos desse dia eu ofereço, por amor a ti, em honra ao seu sagrado coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.